Olá, turma! Estamos aqui para dar início a mais uma aula de perícia contábil, tá certo? Da última vez nós terminamos com a parte teórica, falando das qualidades inerentes ao perito, e você se lembra que isso está lá na página 37, não é, da apostila, página 37, nós estudamos juntos. Vamos voltar só mais um item, ó. Vamos falar hoje um pouco de teoria e depois vamos fazer o exercício prático também, para não fugir do nosso ritmo, que nós estamos aí nessa época de coronavírus, né? Vamos aí animar um pouco, dar um dinamismo nessa aula, senão a gente fica só cochilando, aí não dá certo, né, turma? Então vamos lá, ó. Você viu no item 4.2, que foi o último item que a gente estudou, 4.2, as qualidades inerentes ao perito. Eu quis começar lá no 4.2 e depois voltar aqui, por quê? Porque lá no 4.2 é meio prático a coisa, são termos que normalmente você conhece. Por exemplo, honestidade, não é? Só para, eu vou abrir aqui a minha página, ó, descrição, talvez perspicácia, eu tive que explicar um pouquinho, mas imparcialidade, não é? Impedimento, ó, justo, né? O perito tem que ser justo. Então essas coisas aí são termos que você normalmente já conhece, né? Perdão, tomei uma água assim, mas de manhã é meio complicado, a garganta está sempre um pouco afetada, a gente precisa falar muito, aquecer, não é? E mesmo eu tendo aquecido bastante aqui, de vez em quando dá essas pigarrozinhas aí, eu vou pedir desculpa a vocês, mas eu vou continuar a aula, não vou voltar e gravar tudo de novo, perder tudo isso que a gente já fez, já temos 2 minutos aqui. Mas ó, pessoal, tudo isso está atrelado à ética. Então, nós vamos agora concluir aquilo que eu tinha prometido, falei para vocês, da deontologia. Primeira coisa que a gente vai fazer agora é entender o que é deontologia. Então, olha só, deontologia da função arbitral ou do perito contador, não se esqueça que nós estamos estudando duas matérias ou duas disciplinas numa só. A arbitragem e a perícia, ou a perícia e a arbitragem. A perícia é aplicada judicialmente, né, para ajudar o juiz a decidir, levar ao juiz ou à instância decisória o elemento de prova. A arbitragem é um sistema de julgamento, porém ele é fora do poder judiciário, ele é extrajudicial. Nós vamos estudar isso aí no segundo bimestre, tá certo? Mas vocês já sabem como questão conceitual, um pouquinho de água não faz mal a ninguém. Pessoal, é o seguinte, deontologia da função arbitral, então olha lá, função arbitral, nós vamos estudar depois, tá certo? Ou do perito contador, interessa para nós agora, hoje, nesse momento, tratar do perito contador. É o ramo do estudo da disciplina, então, portanto, é um ramo. Aqui temos 5 ramos, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Vários ramos. A deontologia é um ramo. Do quê? Do estudo. Todo esse estudo. Então, imagine o estudo como sendo uma coisa global. Esse estudo da disciplina, ó, disciplina. Qual é a disciplina? É a disciplina que estuda a moral do profissional. Então, qual que é essa disciplina moral do profissional? É a ética, ó, né? Então, a gente vai ver aqui já já. Ó, então, a disciplina que estuda a moral do profissional é a moral do profissional no exercício da profissão, tá certo? Com suas obrigações e a maneira correta de atuar. Então, obrigações, que são obrigações? Se o perito recebeu uma nomeação do juiz para executar um trabalho de perícia, esta é a obrigação principal do perito. Ele vai ter que trabalhar aqui, ó, resolver a questão pericial. Agora, ele tem, para fazer isso, diversas formas de atuar, né? Ele pode ir cambaleando, ele pode ir perspicaz, ele pode ser discreto, ele pode ser espalhafatoso, enfim, tem diversas maneiras, diversas formas de atuar. Essa forma está atrelada, então, ao quê? À deontologia, ou seja, todos os aspectos que envolvem a atuação do perito são deontológicos, são aspectos
deontológicos. Quando você olhar para a deontologia, você vê o comportamento do perito. É isso daqui. Por isso que a deontologia é o ramo do estudo da disciplina que estuda a moral do profissional, tá? Então, um ramo, tá? Muito bem. Então, de forma que se respeite todos os princípios que envolvem a profissão. Ou seja, a profissão de perito aí, ó, perito contador, contabilidade de profissão. Então, ela tem diversos princípios. Esses princípios envolvem a profissão, ou seja, a profissão está embalada, né? Os princípios é como se fosse um papel celofane que você engloba a profissão. Sem esse papel celofane, a profissão fica maculada, cheia de poeira, tá certo? É aí onde vem a corrupção, é nesse momento que aparece essa má atuação de índoles de profissionais que não servem para ser bons para o povo. E por isso que a nossa ciência é chamada de ciência social. Ela trata da conduta da pessoa na sociedade, não é? Para fins contábeis. Portanto, nasce aí a ética, pessoal. Então tá aqui, ó, ética na conduta profissional do perito contador. Lógico que nós estamos falando nesse momento do perito contador. O que é ética? Todo mundo vê falar, ouve falar, vê falar essa palavra, mas de repente o que é ética, né? Qual a ligação da ética com a profissão do perito contador? Por isso, gente, que lá naqueles exemplos que a gente deu na aula passada, a gente já matou diversas coisas aqui, agora fica mais fácil da gente estudar. Ó. Então, a ética, né, na profissão, ela está ligada à profissão, porque quando tem um comportamento que foge daquelas qualidades inerentes, o perito contador deixa de ser ético, estaria sendo, portanto, antiético. Né? Então, olha só, ao responder essas perguntas, provavelmente estaríamos definindo o papel desse instituto na conduta profissional da perícia, e, se for o caso, também da arbitragem. Então, vamos falar primeiro da perícia aqui, ó. Não é? Então, esse capítulo aí destinado à deontologia da função arbitral ou da função pericial é muito importante, porque quando nomeado para perito, o juiz nomeia o perito passa a exercer uma função. Essa função dentro do processo é chamada então de função pericial. Já quando você tem uma questão que envolve a arbitragem, então ao ser nomeado o árbitro exerce uma função arbitral. A gente vai estudar isso depois. De qualquer forma, olha, no meu livro aí, Arbitragem do Brasil, que é um livro publicado em 2009 pela editora Projus, nós temos lá, eu sou coautor do livro, nós temos lá uma função sobre a questão deontológica. Olha só, quando a gente fala lá dos princípios que envolvem a arbitragem, a gente leva a situação para a solução amigável dos conflitos. Então lá o árbitro exerce essa função de forma deontológica. Olha como diz aqui, ó, a função arbitral e transporte isso para pericial. Se reveste, ou seja, aquele invólucro que eu falei agora há pouco. O invólucro, o que é isso, professor? É o papel, aquele papel celofane, um papel plástico transparente, enfim, né? Envolve, né? Então, a função se reveste, um revestimento de aspectos deontológicos. Sem esses aspectos deontológicos, o profissional não é profissional. Você pega qualquer um para fazer. Você pega um pedreiro aí, põe ele para fazer contabilidade, põe ele para fazer perícia. Pedreiro é bom, mas é bom para quê? Para fazer serviço de pedreiro. Porque aí se você botar um contador que não é pedreiro, não entende nada, vai fazer a casa toda torta, não é? Cada um no seu ofício. Então, ó, a função arbitral se reveste de aspectos deontológicos, como já dito alhures. Alhures aqui seria em outro lugar do livro. Então é a própria arbitragem, ou a lei da arbitragem, que delineia alguns aspectos, principalmente para admitir que qualquer pessoa pode ser árbitro. Aí você pode me perguntar, professor, por que você está trazendo a deontologia para a perícia e falando de arbitragem? É que, na verdade, eu estou usando o livro que eu escrevi, mas o livro trata da arbitragem e não da perícia. Eu não escrevi um livro sobre perícia. Escrevi, sim, mas em coparceria, né, em coautoria com o professor Moribe, mas esse livro ele é digital
não está à disposição porque está vinculado a uma outra instituição de ensino superior, como eu já falei para vocês, tá certo? Então, olha só, aqui diz exatamente que a própria lei da arbitragem, ela delineia alguns aspectos, principalmente para admitir que qualquer pessoa pode ser árbitro, desde que seja pessoa capaz, isso aqui a gente vai aprender ainda, e tenha confiança das partes envolvidas no processo. Agora, isso vale para nós aqui como contadores. Por que que vale? Porque lá na lei do contador, né, também traz esses preceitos. Lá no Código de Ética, você estudou ética aí bastante com outro professor, não é? Da disciplina aqui no curso de Ciências Contábeis, e você sabe que lá também tem princípios, tá certo? Por isso que a gente está trazendo aqui. Olha, eu tenho aí a nota de rodapé com tudo isso, tá certo? Aqui fala de árbitro, mas a gente vai trabalhar depois. E o texto aqui é longo, mas não precisa ser agora tratado isso. Só vou lembrar para vocês aqui, ó, é preciso parecer honesto, tá vendo? A gente falou isso na aula passada. Se queremos ser honestos, devemos parecer honestos. Isso é um exemplo que está lá no livro, ó, e eu trouxe para vocês aí na aula passada. Para nós aqui, o que importa, antes da gente entrar na parte prática da aula de hoje, o que nos interessa é a conduta ética do perito. Então, a conduta ética do perito, né, lá no Código do Processo Civil está trazendo a parte processual, né, mas na resolução 803 do CFC, nós temos lá, né, e na 815/97 do CFC, essas duas resoluções aqui, ó, nós temos lá diversas regras, né, diversas normas sobre como o contador deve atuar. Então veja que está aqui, ó, o contador, quando perito, assistente técnico, auditor ou árbitro, tá vendo? Ó? Então nos interessa de qualquer forma, né? Porque nós estamos estudando tudo isso aqui na nossa disciplina. Perito, assistente técnico, a gente já tratou até disso, e árbitro. Só não estamos trabalhando com o auditor aqui, porque você tem uma outra disciplina que se chama auditoria, né? Mas o que acontece? Ó, o contador, quando estiver trabalhando, deverá, é um dever, ó, deverá, recusar a indicação quando reconheça não se achar capacitado em face da especialização requerida. O juiz mandou fazer uma perícia, e a gente comentou isso na aula passada. Ele não se sente competente, né? Não está na competência dele, recusa o trabalho. Ah, mas esses honorários são bons, são gordos, vou aceitar. Antiético, tá certo? Princípio deontológico. Então, é aí que está a questão. Por isso que a gente tem que estudar isso. Abster-se. Quem não sabe o que significa abstenção, a abstenção significa abstinência, não é? Nós estamos passando aí, agora estamos terminando o período da quaresma, e tem muita gente que faz abstinência. Abstinência seria, por exemplo, passar 40 dias sem beber, passar 40 dias sem fumar, passar 40 dias sem viajar, 40 dias sem pescar, isso é abstinência. Então é uma coisa que a pessoa faz como uma espécie de penitência. Eu vou fazer e eu não vou sofrer com isso. Ele fica tranquilo, né? Abstinência. Abster-se, portanto, é deixar de fazer. Então, abster-se de interpretações tendenciosas. Ué, tem muita gente que dá opinião, né? Muito fácil você chegar e falar assim, professor, não é mais fácil fazer assim? Deu opinião. Se for tendenciosa e for feito por um perito, está ferindo a ética. Então, não pode fazer isso. Então, abster-se de interpretações tendenciosas sobre matéria que constitui objeto da perícia, mantendo absoluta independência moral. Olha o que o princípio deontológico aí, ó. Independência moral. Independência moral. E também técnica. Pois seja, falar só sobre aquilo que ele conhece na elaboração do respectivo laudo. 3. Abster-se, já sabe o que é, né? Abster-se, deixar de fazer, né? Abster-se de expender argumento. Expender aqui pode transportar para emitir, exprimir. Então, exprimir um argumento ou dar a conhecer a sua convicção pessoal, a opinião pessoal sobre direitos de quaisquer das partes. Olha aqui, minha gente, o que é o direito?
o direito é o que está na lei. Aquilo que está na lei é o direito. Lembre-se daquele quesito número 1 e número 2 do exercício, que a gente falava assim, ó, é legal cobrar a taxa? É legal intimar os clientes? Aí essa parte de legal significa direito. Legal, está na lei. Portanto, lá nós dissemos, a resposta correta para isso é prejudicado. Por quê? Porque extrapola a competência do contador. Extrapola a competência do perito contador. E onde é que a gente vai buscar embasamento para isso? Está aqui. Abster-se de expender argumento ou dar a conhecer a sua convicção pessoal sobre direito de qualquer das partes. Então, ó, direito de qualquer das partes. Isso aí quem tem que falar é o juiz. Portanto, aquela resposta que nós demos lá no quesito 2 e no quesito 3, prejudicado, prejudicado, está aqui, ó. A base legal para aquela resposta está aqui. Você vê como que as coisas vão se encaixando, pessoal? Né? Ó, então, ó, sobre o direito das partes ou da justiça da causa. É justo ou não é justo? Não interessa para o perito. O perito tem que fazer a parte técnica e a parte prática dele. Né? Como nós falamos lá no quesito o quê? Quesito 10, se não me engano. Qual o valor que deve pagar? Né? A JB deve pagar. O perito foi lá, fez a coisa técnica, segundo as condições contratuais, foi lá, pegou aquela diferença do quesito número 1, atualizou para os dias de 3 de agosto, que era a data do ajuizamento da questão, pegou o valor, e com base em todos aqueles cálculos que foram pedidos pelo juiz, diminuiu e disse, ó, tem que pagar 48 mil reais. Agora, se o juiz mandar pagar 74 mil, que era o que a empresa J. Cruz estava querendo, problema do juiz, não é do perito. Se mandar pagar 51 mil e não descontar os 2.715 corrigidos, problema do juiz, não é do perito, tá certo? Então o perito não tem que emitir opinião sobre isso. Se, não é justo, não importa, isso aí que vai decidir é o juiz. Justiça é com o juiz. Então, ó, sobre justiça da causa em que tiver servindo, mantendo seu laudo no âmbito técnico. Portanto, quando foi feita a pergunta quanto deve pagar, ele falou, deve pagar isso, considerando as condições contratuais. Ali, considerando as condições contratuais, isenta o perito de dizer que ele está tendencioso, caindo para o lado A ou caindo para o lado B. Percebe, gente? É isso aí. Ó. Isso são aspectos deontológicos. Considerar com imparcialidade aquilo que a gente falou, né? Imparcialidade. Nem a parte A, nem a parte B. Imparce, sem parte. Imparcialidade, o pensamento exposto no laudo. Então, ele submete ao juiz a apreciação das questões técnicas que ele conseguiu angariar e resolver no laudo. Mencionar, obrigatoriamente, fatos que conheça. Então, vejam, olha aqui, gente. Alguém poderia perguntar assim, professor, mas quando você está lá no item 3, que fala que é a sua convicção pessoal, e vai emitir opinião pelos direitos das partes, você está indo buscar os 2.715 que a parte não reclamou. Isso não é uma tendência? Não. Você está obedecendo o item 5 agora. Veja, o item 5º aí, ó. Mencionar obrigatoriamente fatos que conheça e repute em condições de exercer efeito sobre as peças contábeis. Então, veja, ele está exercendo uma perícia. A pergunta é, qual o valor que deve ser pago? Ele tem aqui, calculou 51 mil reais. Mas ele sabe que a empresa deixou de pagar 2.715 lá no primeiro quesito. Ele atualiza e traz para hoje e diminui. Se o juiz não aceitar essa definição, problema do juiz. Aí é uma questão de justiça. Mas ele cumpriu o item 5 aqui, ó. Mencionar obrigatoriamente fatos que conheça e repute em condições de exercer efeito. Será que aquela diferença não exerce efeito sobre o direito das partes? Sim. Então ele conhece, ele vai lá e fala. Não é? Porque o trabalho que ele está fazendo é um trabalho contábil, é uma perícia, é um trabalho contábil, tá certo? Abster-se de dar parecer ou emitir opinião, já traduzi essas palavras para vocês, sem suficientemente estar informado e munido de documentos. Então, uma das coisas importantes que a gente faz, eu como advogado sempre falo isso para os meus clientes, quando ele fala, professor,
Mas não é correto pagar isso ou pagar aquilo? Eu falo, não sei, cadê o contrato? Deixa eu ver o contrato. Esses dias, inclusive, a título de exemplo, meu irmão telefonou lá de Pernambuco e falou, olha, estou com uma dívida aqui, de uma aquisição que a gente fez, um negócio que a gente fez, dei um cheque pré-datado, era para depositar dia 28 de março. Com esse negócio de coronavírus aí, tá tudo parado, não entrou dinheiro. Como é que fica? Eu tenho que pagar ou não tenho que pagar? Falei, manda o contrato para eu dar uma olhada. Tem que olhar o contrato. Aí vamos olhar o contrato e emitir opinião. Então eu não posso dar uma opinião, não tem que pagar, coronavírus não paga nada. Não é assim, né? Então nós temos que analisar. Então, suficientemente informado, ó. Tem que estar suficientemente informado, porque sem estar suficientemente informado, ele não pode dar opinião nenhuma. Sétimo, considerar-se impedido para emitir parecer ou elaborar laudos sobre peças contábeis observadas as restrições contidas nas normas. Então, quando tiver restrição nas normas brasileiras de contabilidade, editadas pelo CFC, que estabelece restrições, o perito não deve dar parecer. Quais são essas restrições? Está lá nas normas, qualquer norma. Então, o perito é obrigado a ver as normas e acompanhar as normas. Se, quando ele for dar uma opinião, a norma estiver dizendo, olha, não dê opinião sobre determinada coisa, então ele deverá observar isso. Então, considerar-se impedido de emitir, parecer ou elaborar laudos sobre peças contábeis, observando as restrições. Vamos ver uma delas, só para a gente ter uma ideia aqui. Suponhamos que o perito é contratado por uma empresa para analisar um laudo pericial, feito por outro perito. Então, o que acontece? Ele não tem o processo na mão, tem o laudo pericial do outro perito. E a empresa vai lá e fala, olha, eu te contrato aqui, vou te pagar os honorários, quando você quer X, para analisar esse laudo. O que ele tem que fazer? Eu estou impedido, não posso falar aí, porque quem fez esse trabalho não fui eu. Se você tivesse me contratado para ser para ser assistente técnico e dar um parecer, aí dentro do processo, analisando o processo, ele poderia se manifestar. Mas se ele não fez o trabalho lá no processo, então ele não pode se manifestar, tá certo? E por último aqui, atender à fiscalização dos Conselhos Regionais de Contabilidade e Conselho Federal de Contabilidade, no sentido de colocar à disposição desses sempre a solicitação, sempre que for solicitado, papéis de trabalho, relatórios e outros documentos. Isso quer dizer que ele está obrigado, gente. Não pode se furtar quando for, obviamente, determinado a ele que tenha que fazer esse trabalho ou entregar esse trabalho, ele tem que apresentar para que o conselho, a fiscalização, o departamento que esteja fazendo essa fiscalização, se sinta, vamos dizer assim, satisfeito com o trabalho do perito, tá certo? Então, estude aí, depois dá uma lida nesse pedaço aqui, que eu não vou falar agora, porque é só ler, né? E não vou fazer comentário sobre isso, porque eu comentei os itens. Porque algumas questões técnicas sairão daqui também para a prova multidisciplinar, tá certo? Com isso, pessoal, eu vou voltar para a parte prática. Nós vamos fazer aqui agora uma modificação de tela e vamos aqui para o exercício 5.5, que está lá na página 5.5, 42, tá certo? Vai lá na página 42, página 42 da sua apostila. Aliás, 46, né? 42. Por que eu falei 42? É outro exercício aqui. 46. Muito bem, tá aqui, 46. Então, vamos lá. Vai lá nessa página aí, E qual que é o exercício? Eu vou explicar esse exercício para vocês e depois passar um exercício menor para vocês fazerem como tarefa, tá certo? Olha, pessoal, o juiz determina ao perito que faça cálculos de atualização monetária. Então, nós vamos agora falar sobre correção monetária. Nós já vimos um pouquinho sobre isso, quando eu mencionei os conceitos de juros, os conceitos de valor presente e de valor futuro, nós falamos sobre isso aqui. A correção monetária é uma coisa e juros é outra. Juros é a remuneração sobre o uso do capital.
E a correção monetária é um recurso utilizado em contratos para recuperar a perda do dinheiro por causa de inflação. Então, veja só, a inflação que acontece, aumento dos preços, nós estamos passando por um problema sério agora com essa questão do coronavírus. O que acontece? Está começando a faltar alguns produtos no mercado. Essa falta de produtos significa o seguinte, você pode pensar assim, pô, mas então o comerciante está metendo a mão? Não é bem isso, vocês vão estudar isso em outras disciplinas, mas só por uma questão de explicação, é que é assim, ó, se eu transportava 100 caixas de tomates para um determinado supermercado, eu transportava 100 caixas. E para transportar essas 100 caixas, eu pagava R$100. Então, cada caixa vai R$1 de frete, percebe? Agora, não tem tanto produto. Então, ao invés de levar 100 caixas, vou levar 50 caixas. Mas a distância é a mesma. E o frete, o camarada do frete vai cobrar os mesmos 100. Então, agora eu vou dividir 100 por 50. Então, vai dar R$2 para cada caixa de tomate, não é? Então, isso vai aumentar o preço do tomate, quando a dona de casa for comprar lá. Então, isso é inflação. Aumento de preço, aumento de preço, aumento de preço para comprar a mesma quantidade. Ora, quem vai receber uma dívida, quem tem o dinheiro aplicado com alguém, está sofrendo esse problema, porque ele colocou lá R$1.000 no começo do ano e vai receber R$1.000 no final do ano. No começo do ano, aqueles R$1.000 comprava, 5.000 caixas de tomates. Agora, só vai comprar 3.500 caixas de tomate. Então, tem que haver uma recuperação disso aí. Como é que se faz a recuperação? Através da correção monetária. Então, os contratos prevê isso. Só que o professor, quando tem correção monetária, não anula os juros? Não. Como eu falei agora há pouco, os juros, o significado dos juros será a compensação pelo uso do dinheiro, ou a remuneração pelo uso do dinheiro. A correção monetária é outra coisa, é a recuperação da perda do poder aquisitivo da moeda. Então, se você se lembra lá no conceito, né, você pode prestar bem atenção nisso, porque também pode ser uma pergunta lá da nossa multidisciplinar. O que é inflação? Inflação é perda do poder aquisitivo da moeda. E o que é correção monetária? É a recuperação do poder aquisitivo da moeda através de uma cláusula contratual. Prestem bem atenção numa coisa, pessoal. A inflação acontece sem qualquer contrato. Ela acontece como um fenômeno econômico lá na sociedade, no mercado. A correção monetária, ela só acontece por força legal, quando a lei determina que tem que ser feita a correção monetária, ou então por força contratual. Se no contrato não tiver previsto nada disso, o que acontece? Se trabalha só com os juros. Vocês se lembram do laudo que a gente fez aí. Lá no laudo, era um valor, 2 de janeiro de 2017, 13 de agosto de 2017, não se falou em correção monetária. Por quê? Porque o contrato não previa isso, não tinha previsão. Então, se não tem previsão, teria que fazer uma reclamação lá no juiz para pedir para corrigir. Eu não coloquei essa condição lá naquele trabalho, apesar de ser um fato real, lá no fato real teve. Aqui eu adaptei para vocês, deixei só os juros, para a gente aprender primeiro uma coisa, depois outra. Depois a gente vai trabalhar com os dois juntos, tá certo? Aqui agora nós vamos trabalhar com os dois juntos. Ô, professor, mas então vai judiar da gente? Não, é que vocês já sabem trabalhar com juros. Então, como vocês já sabem trabalhar com juros, eu vou trabalhar com a correção monetária e aí fica fácil de juntar os dois. Vamos lá então para a correção monetária. Quando há correção monetária, o juiz tem que determinar um índice, ou o contrato tem que prever um índice. Então, nesse caso nosso aqui, ó, nós estamos prevendo o índice IGPM, que está lá na página 43, e eu vou conferir para ver se é isso mesmo. Página 43, está lá na apostila, página 43. Então, o que diz lá, pessoal? Diz o seguinte, ó, o juiz determina ao perito que faça os cálculos da atualização monetária, acrescidos de juros, do valor original, então esse é o valor presente, ó, valor original. Valor futuro é o valor que vai ser pago. E determinou para isso que a taxa de juros fosse de 1% ao mês. Bom, aqui vai aquela regra que eu falei para vocês. Quando o exercício vier na apostila, na prova, em qualquer lugar, pelo professor aqui, que eu estou falando, né?
que não tiver escrito que são juros compostos, então eles serão juros simples, tá? Para facilitar a nossa convenção aqui. Então eles serão juros simples. Então nesse caso aqui, ó, 1% ao mês. Que tipo de juros, professor? Juros simples. Aí o que acontece aqui? Esses juros, professor, será juros simples, mas será efetivo ou será nominal? Ó, para ser nominal tem que estar escrito nominal. Quando não está escrito nominal, então é efetivo. Então, nesse caso aqui, ó, os juros de 1% ao mês simples serão aplicados sobre o valor presente. Ó, aqui, ó, R$182 mil. Ou seja, esses juros eles são efetivos, é a taxa de juro efetiva. É a taxa legal do que a gente fala no judiciário, tá certo? Qualquer contrato que é discutido na justiça se trabalha com esses juros aí, os juros simples e juros efetivos, taxa efetiva. Por isso que nós estudamos, pessoal, os juros compostos, para saber como é que se faz, os juros simples, tá? Então, juros compostos só quando o juiz permite, ou então quando o contrato determina. Muito bem, ó. Então, aqui nós temos o seguinte, ó, determinar isso. Valor original, 182 mil. E aí, vamos ver quando é que vence isso. Tá aqui, ó, o 1 de maio de 2005. Então, primeira coisa, pessoal, vocês estão percebendo aqui, ó, eu já tracei nossa timeliner, aqui, ó, a linha do tempo, né? A linha do tempo. Ó, 1 de março de 2002, foi feito o contrato aqui e venceu a dívida, certo? Então, eu tracei aqui apenas para uma questão de modular a correção monetária, vocês vão perceber por quê, isso aí é para facilitar o nosso trabalho. Eu tracei uma linha do tempo de 1 de março de 2002 até 31 de dezembro de 2002, depois até 31 de dezembro de 2003, até 31 de dezembro de 2004 e até maio de 2005, ó, que é aqui, ó. Agora vamos ver o que seria isso. Pessoal, se você for lá na página 43, você vai ver os... Ó, vou deixar o exercício assim para facilitar. Você vai ver lá as coisas assim, ó. Janeiro, fevereiro, março, abril. Cada mês do ano tem um índice de IGPM, ó. Tem esse índice aqui, IGPM. Então, janeiro, por exemplo, de 2002, 0,36%. 0,36%. Fevereiro, 0,06%. 0,06%. Bom, vamos lá estabelecer já o nosso trabalho. Eu quero fazer o cálculo a partir de 1º de março de 2002. Então, a dívida venceu no 1º de março de 2002. Primeira regra, lá nos juros a gente aprendeu isso. Pessoal, março é o vencimento, então março não tem correção. Então, ó, veja que eu botei um tracinho aqui em janeiro, fevereiro e março. Eu só vou trabalhar com a correção a partir de abril. Tá vendo? Só a partir de abril. Venceu em março, começa a corrigir no mês seguinte, percebem? Não começa a corrigir no mês do vencimento. Agora, no mês do pagamento, a gente corrige, se tiver o índice. Depois eu vou explicar lá na frente para vocês. Muito bem, olha. Então, vamos lá. Professor, aqui está 0,56% e aqui você colocou 1,0056. O que é isso, professor? Gente, aí nós vamos aprender o seguinte, ó. Eu vou inserir aqui uma caixa de texto só para a gente trabalhar com ela, ó. Aqui, ó. Como é que é, o que é o fator? O fator é igual a 1 mais IN. IN não é a variação? Então, nosso caso aqui é o seguinte, ó. O I é esse aqui, ó, 0,56. Para ir para a fórmula que a gente está criando aqui, o que eu faço? Eu divido por 100. Então, põe na sua calculadora aí, ó. 0,56, enter. 100 divide. Você vê, dá 0,0056. Mas o fator exige que você coloque mais esse 1 aqui, ó. Então, 1 mais IN. Portanto, F é igual a 1 mais IN. Para eu fazer uma correção monetária, eu tenho que elaborar os fatores de todos os meses que estão envolvidos. Então, na sua calculadora aí está 0,0056. Eu coloco 1 mais. Ficou 1
1,0056. Aí, pessoal, olha o que acontece. Eu não posso somar com o fator do mês que vem. Não posso. Porque os juros aqui, apesar de serem simples, né? Os juros aqui, ó, esses juros aqui, eles são simples, a taxa de juros. A correção monetária é composta. Por quê, pessoal? Porque é assim, ó. Quando eu meço o preço, o aumento do preço, ó, eu tenho um sapato que custa R$100 hoje. Mês que vem, ele custa 110, aumentou 10%. Ele custa 110. No mês que vem, ele vai aumentar mais 10%. Então, vai aumentar só R$10? Não, ele vai aumentar R$11. Porque é 10% do preço seguinte, percebe? Então, ó, no primeiro mês ele variou em 10, 100. Então, 100 com 10, 110. No segundo mês, ele vai variar 10%. O preço dele atual é 110 e não 100. Então, é sobre esse 110 que vai ter correção monetária. Então, a correção monetária é composta. Por ser composta, você vai perceber aqui, ó, que é todos eles fatores, né? Então, você está percebendo aqui, ó, que esse 1 acompanha tudo aqui, ó, tá vendo? Ah, professor, tem que fazer todo esse cálculo? Sim. Mas lá no Excel você faz isso aí, dá um enter, ele faz o cálculo rapidinho. É só você criar a fórmula e copiar. Aqui, na nossa aula, a gente vai trabalhar assim. E na prova também, porque você não tem como trabalhar com o Excel. Então, eu vou subir um pouquinho aqui, só para a gente ver o seguinte, ó, fator 1 mais IN. Você está na sua calculadora aí com 1,0056. Eu vou fazer isso aqui bem devagar, e se você errar, eu não sei que você está errando ou não, porque você está assistindo o meu vídeo. O que é que você faz? Volta o vídeo, coloca o resultado anterior e continua o exercício, tá certo? Então, ó, 1,0056, Enter, tá? Então, você está com ele aí no Enter já. Agora, qual vai ser esse nosso fator aqui do próximo mês? Vai ser, ó, 1,0083. Eu já coloquei aqui 1,0083, porque eu tenho uma certa prática de trabalhar com isso. Então, eu já dividi aquilo ali por 100, dá 0,083. Mais 1 dá 1,0083. E agora, pessoal, eu multiplico, eu não vou somar. Então, ó, lá dentro tem 1,0056, esse aqui, com mais 1,0083 multiplicado, ó, vezes, aperta a tecla vezes aí da sua calculadora. Vai dar 1,0139. Eu aqui, na minha calculadora, estou trabalhando com 6 casas. Ali, nós só temos 4 casas. Por quê? Porque se eu fizesse com 6 ia ficar muito difícil, ou então eu teria que criar números muito pequenos para caber. Então eu trabalhei com 4 casas ali. Perdão, mas eu vou trabalhar com 6 casas aqui. Mais uma aguinha. Falando direto, tem que tomar uma aguinha, né, pessoal? Então, ó, 1,013946. Ali eu só coloquei 1,0139. Próximo item. Então, como é que vai ficar o próximo item? 1,0154, que é aquele ali dividido por 100 mais 1, vezes. Então, deu 1,029561. Se na sua calculadora tiver isso, tá ótimo. Ali está só 0,295, ó, 1,0295. Agora, vamos lá, ó. 1,0195, que é o de julho, fator de julho, vezes, dá 1,049638. Então, para nós aqui, ó, 1,0496. Eu esqueci o 38. Vocês vão perceber que eu não vou colocar arredondado nada. Vou colocar esse quarto dígito, ele mesmo, que é para você não ter problema aí na sua calculadora. Outra coisa também, pessoal, se quando eu for fazer aqui, ó, eu vou fazer o próximo agora. Vou fazer 2,32 dividido por 100, na minha cabeça é 0,0232, mais 1 dá 1. Se você não colocar esse 1, vai dar errado. Então você faz o quê? Dá pausa no vídeo, volta um pouquinho, pega o valor do cálculo anterior, coloca no seu visor e continua o cálculo. Então, ó, 1,049638, que está lá, eu coloquei 1,0496. Agora eu vou lá, o fator de agosto, 1,0232 vezes. Então, 1,0739
89. Poderia arredondar aqui se eu tivesse com 4 casas, mas eu estou com 6 casas. Ah, professor, não sei como colocar 6 casas na minha calculadora. Você já aprendeu isso na sala, mas aperta a tecla F, ó. A tecla F, essa daqui, ó, F, e o número 6. Aí vai aumentar 6 para 6 casas. Então, vamos lá, ó. 1.073989. Então, eu coloquei 1.039. O próximo, agora eu vou parar as explicações e vou continuar o cálculo, senão a gente vai ficar 3 dias na aula, tá certo? Então, ó, 1.024 vezes dá 1,099,765. Agora, outubro, 1.0387 vezes 1,142326. De novo agora, 1.0519 vezes 1,201613. Dezembro, 1.0375 vezes 1,246673. Vamos lá para 2003 agora. Ó. Você viu que eu coloquei 2002 aqui, agora 2003. 1.0233 vezes. Então, deu 1,275725. Ali para no 57. 1.0228 de fevereiro. Vezes. Então, aqui, ó. 1.304807. 1.3048. Março, 1.053 vezes, não, 1.0153, tá? Então, ó, 1.0153 vezes. Viram? Se um errinho pode dar tudo errado, eu teria que voltar lá. Então, ó, 1.0153. Então, deu 1.324771. 1.3247. Parei ali. O próximo, 92, então 1.0092, não tem o 01, né? Porque é 0,92, então aquele 1 era o de cima. 1.0092 vezes, então 1.336958, 1.3369. Agora, pessoal, no mês de maio de 2003, deu, olha o que deu, uma inflação negativa. Então, se você for aqui, ó, no fator, é 1 mais IN. 1 mais IN. O N é sempre 1 aqui, porque a gente está fazendo de cada mês, né? Fator de cada mês, então o N é 1. 1. Por isso que fica só o fator do mês. Então, se eu pensar aqui, pessoal, ó, 1 mais I. O meu I é negativo. Então, ó, o meu I é 1, né? Ó, 1 mais IN. Só que ele é negativo. Então, ó, põe lá, 0,0026, troca sinal dele, certo? Mais, o que vai acontecer? Vai dar 0,9974. Então, esse fator aqui não vai ficar 1,0026 negativo, não. Ele vai ficar 0,9974, porque é exatamente isso aqui, ó, 1 mais I. Só que mais com menos dá menos. Para você fazer essa conta aqui é fácil, ó. Se esse 26 para 100, falta 74, ó. Tá vendo aqui? 74. Como são 4 casas, então nas duas primeiras casas não tem número, vai 9, né? 9. Então, ó. Então agora o que acontece? Eu tenho o fator aqui. Lá dentro eu tenho do anterior aqui, ó. 1.336958. E agora eu tenho 0,9974. Multiplica. Então, deu 1.333482. Pessoal, perceba, aqui eu tinha 1.3369. Agora eu tenho 1.3334. Então, diminuiu ao invés de aumentar. Por que diminuiu? Porque a inflação foi ao contrário. Ao invés de aumentar os preços, diminuiu os preços. Ó, então, vamos agora. Esse aqui, negativo. Então, eu tenho 100, ó. Menos 1 dá 99. Então, vai ficar 0,99. Faz o cálculo aqui que você vai perceber. Vezes. Então, ó, 1.3201. E agora? Então, agora são 4 casas. Então, 0,9958. Se tiver dúvida aqui, faz o cálculo com essa formuleta aqui, ó, 1 mais IN. Então, vai dar 0,9958 vezes. O que aconteceu? 1.314603. Vamos para o próximo. Agora passou a ser positivo de novo. Positivo é fácil, é só colocar 1. Então, 1.0038 vezes
1.319598. Próximo, ó, descendo aqui, 1.0118 vezes 1.335170. Descendo, mais uma, outubro agora, né? 1.0038 vezes 1,340243. Descendo mais 1.0049 vezes 1.346811. Mais 1.0061 vezes 1.3550. Aqui, ó, 26. O próximo, 1.0088 vezes 1366695. 1.0069 vezes 1376382. Agora, vou descendo aqui, 1.0113 vezes 1.391935, mais 1.0121 vezes 1.408778, descendo mais 1.0131 vezes 1.427233, né? Tá lá. Descendo 1.38 agora, 1.0138 vezes 1.446929, desce mais 1.0131 vezes 1.465883, tá lá, 1.4658, mais 1.0122 vezes 1.4837767, né, 3767. Agora mais 1.0069 vezes 1.494005, mais 1.0039 vezes, olha lá, já estou aqui, ó, né, 1.499832, vamos mais um aqui, então, 1.0082 vezes 1.512130, agora mais 1.0074 vezes 1.5233, pronto, agora vamos para 2005, ó, só falta, né, rapidinho, estamos terminando aqui. Hoje vai ficar um pouquinho mais longo aqui, mas, gente, a aula na sala tem 84 minutos, né? 85 minutos ao todo com chamada. Aqui não, aqui vai ser só 49 minutos. Faltam uns 3 minutos aí. Vamos lá. Pessoal, 1.0039 vezes. Então, vamos lá, 1.529261. Descendo aqui. Opa, é aqui, né? 1.0030. Então, 1,533849. Agora mais 1.0085, março. 546887. Abril, 1.0086 vezes. Então, 1560190. Olha lá, 15601. Agora, pessoal, veja, eu vou colocar o de maio. O de maio deu negativo, ó. O que eu tenho aqui no negativo? 0,0022 menos. Então, 1 menos isso vai dar 0,99, 78, ó, 78 completa 100, ó, 78. E multiplico, aí caiu, ó, 1556757. Aqui tá 15567, mas aqui eu coloquei inteiro, ó, gente. O valor tá aqui inteiro com 6 casas. Então, se você fez o cálculo bonitinho, chegou aqui. Se não fez, volta lá e faz de novo. Treina, é bom treinar, tá certo? Então, ó, pessoal, a correção monetária eu faço como? Eu pego o valor aqui, ó, e multiplico pelo fator, ó, multiplico pelo fator de correção. Então, 182 mil, que estava aqui, ó, multiplicado pelo fator de correção, que é 1,556757, está na sua calculadora? Põe lá, 182 mil vezes. Deu 283.329,84. Tá certo? É que aqui, ó, eu peguei esse valor seco. Se você pegar, vai dar 77. Vamos deixar do jeito que tá na calculadora aqui, ó, né? Vamos lá, 182.000, Enter. Agora, 1.556757 vezes. Vai dar exatamente o que está aqui na nossa correção, ó. 283.329,77. Isso aqui, pessoal, é o valor corrigido. Era 182 mil, recuperou a perda da moeda, né? Recuperou a perda, né? Recuperou o valor aquisitivo,
ficou em 283. Agora, sobre isso é que a gente vai colocar o valor dos juros. Ô professor, mas os juros não tem que colocar em cima do valor original? Não. Se você colocar em cima do valor original, você tem que corrigir os juros também. Então, os juros é em cima do valor corrigido. Se tiver multa, também em cima do valor corrigido, tá? Sempre. Aí, como é que a gente vai fazer os juros? Professor, o senhor falou que os juros era taxa de juros de 1% ao mês simples. Então, como é que fica, pessoal? É simples, ó. Somando daqui, ó, quantos meses eu tenho em 2002? Começou em março, né? Então, março não conta, só conta a partir de abril os juros, né? Então, ó, perdi 3, fica 9, ó. Tá? Então, 9 aqui, mais 12, 21, mais 12, 33, e mais 5, 38, ó. Então, são 38 meses. Então, o que acontece? Eu tenho 38 meses, ó, dá 38%. Dividido por 100, vai dar 0,38. Aplicado em cima dos 283, ó, 0,38 vezes 283, 329,77. O que deu? Ó, deu 107,665,31. Isso aí é o valor dos juros. Somo com o valor corrigido, então a dívida corrigida e com juros passou a ser 390,995. Desculpa aí que eu esqueci que aqui embaixo, né, não funciona. Vou explicar de novo. Então, ó, aqui é o valor corrigido, o valor é o fator de correção, multiplicado pelo valor original, dá o valor corrigido aqui. Aí aqui eu tenho 38 meses, porque a gente contou os meses aqui, tá 38%. Agora eu tenho 0,38, porque é 38% dividido por 100, vezes o valor corrigido, que é 283. Então eu tenho o valor dos juros, 107. Isso aqui, ó, se eu for para fazer um quesito, eu vou explicar para o juiz valor por valor. O valor da correção monetária é a diferença entre 283 e 182, dá o valor da correção monetária. Somando dá 283. Valor dos juros é esse aqui, somado a esse, valor da dívida total, 390, esse é o valor que tem que ser pago. Então, a resposta para essa pergunta do juiz aqui é, tem que ser pago 390.995,09. Ok? Vou terminar a aula dizendo o seguinte, pessoal. Aqui, ó, nós temos no item 3 do exercício 5.4, nós temos aqui uma lista, ó, de 2004 até 2009 de IGPM, aqui nessa página mesmo. Então, ó, você tem três exercícios aqui, ó, tá? 3 exercícios. O que eu vou pedir para vocês? Vocês vão fazer, para praticar, esses 3 exercícios. Calcular o novo valor de aluguel, sabendo que em abril de 2007, o valor do aluguel era R$ 800. Agora, não tem juros, é só correção de valor, tá? Em abril de 2008, quanto que é? Então, variou daqui para cá. Chega em 2009, variou quanto? Daqui para cá. Pega esse valor novo, aplica aí, em cima desse, e chega nesse. Então, o valor foi firmado em 31 de março, portanto, você vai corrigir a partir de abril, né? Mas eu vou colocar como uma tarefa lá para vocês. Eu vou dizer, fazer o exercício para vocês colocarem para mim postar depois. Depois, ó, calcular o fator de atualização de uma dívida de maio de 2007 até fevereiro de 2008. Isso é para você treinar para ver se você acertou, tá certo? E eu depois vou corrigir e você vai ver corrigido isso. E por fim, ó, calcule a taxa anual de inflação. Qual é a taxa? Aí eu não vou explicar para vocês agora o que é taxa, que eu quero ver como é que vocês pensam sobre isso. O que é taxa de inflação? E na correção, aí eu vou dar um alô para vocês. E quando eu corrigir, né, depois que eu corrigir, eu vou dar um prazo maior para vocês fazerem esse exercício, provavelmente até domingo. E aí na segunda-feira eu posto a correção. Na aula de segunda-feira, aí eu falo sobre como faria essa taxa, tá certo? Tudo bem, pessoal? Então fica aí. Vocês já sabem que vão ter esse trabalho aí. E aqui está o exercício de hoje, ou a aula de hoje. E você pode pausar, voltar, ver isso aqui, dar um print na tela, imprimir, fazer tudo que você quiser, tá certo? Então, espero que vocês tenham gostado de correção monetária. É trabalhoso? É, mas é trabalhoso porque a gente está fazendo um por um. Quando você faz com Excel, é só você jogar ali e aí, minha gente, tranquilo. E às vezes na internet já aparecem esses
esses fatores aqui que a gente tem, né? Esse fator aqui, ó, por exemplo, 1,567, você pede do período lá e alguém já te entrega isso calculado. Existem diversos... Mas eu gosto de fazer, eu mesmo, tá? É quando eu vou conferir os aluguéis no meu escritório, eu mesmo faço isso aqui. O GPM, esse inclusive aqui, ó, é um índice usado muito para corrigir aluguel do escritório. Pega o aluguel do seu escritório lá, ó, e vê se está correto, tá certo? Pega os índices do ano passado e atualiza, vê se está correto. Tá bom, pessoal? Então, ó, espero que vocês tenham aproveitado bastante a aula de hoje aí, façam a tarefa e eu vou passar um prazo maior para você fazer essa tarefa aqui, tá bom? Beijo no coração de todos, fica com Deus e tomara que esse coronavírus vá embora para a gente voltar para a sala de aula logo, logo. Amém?